Povo de Deus, boa noite, participantes da tribo de Judá, do GC da tribo de Judá. Hoje estamos aqui mais uma vez, nessa terça-feira, 11/5/2021, para estar trazendo mais uma vez a palavra do Senhor e pedindo ao Senhor que Ele venha nos dar, que Ele venha me dar entendimento, que Ele venha me dar sabedoria para que eu possa vir passar e vocês entenderem os ensinamentos da palavra do Senhor no dia de hoje. Então, eu vou estar orando, pedindo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Jesus, estou aqui presente, Senhor, para ministrar e para estar passando, Pai, para os componentes, os participantes do GC e toda a igreja fala do GC da tribo de Judá. Quero, Senhor, pedir a Tua permissão, quero, Senhor, pedir a Tua sabedoria, os ensinamentos, Pai, para que eu venha passar e as pessoas, Senhor, que vão estar vendo e vão estar participando desse vídeo, eles possam ter o entendimento, Senhor, daquilo que a palavra do Senhor quer mostrar para os participantes. Obrigado, ó Deus, por mais esse dia, obrigado, Senhor, por essa manhã e por um entendimento, Senhor, e dai-me, Pai, sabedoria para que eu venha repassar com Tua permissão e tolerância à Tua palavra. Então, o GC hoje traz o tema como o divórcio. O divórcio, que é um tema assim tão falado, tão comentado, não só no mundo evangélico, não só pelos crentes, mas de toda geração. Hoje é um dos fatos, um tema que ele é muito comentado, ele é muito sugerido e acontece dias e dias, no nosso meio, é o divórcio entre os casais. Então, a palavra vai estar em Mateus 5, 31, 32. Então, diz assim: o divórcio é um acontecimento que o Senhor nunca se negou a ensinar o que é correto diante de Deus. Mas os pastores, em sua grande maioria, evitam tratar ou ensinar as suas ovelhas. Portanto, para o Senhor Jesus, ela está relacionada em seu ensino como a lei de Deus relacionada por intermédio de Moisés ao povo de Israel. Então, o divórcio já é um tema, que desde as leis passadas, desde o ensinamento, desde como se tornou o mundo, que já acontecia, já se passava, já tinha esse fato, já tinha esse acontecimento, que é o divórcio. Então, ele veio através da lei de Deus, dada por intermédio de Moisés ao povo de Israel. Para Moisés, o homem nunca deveria se divorciar-se de sua esposa. Contudo, os fariseus e escribas faziam isso como se fosse uma coisa banal. Para eles, isso podia acontecer por conta de qualquer motivo. Nos ensinamentos do Senhor, Deus diz: nenhum homem deve se separar da sua esposa, a não ser em uma situação específica ou se seu coração endurecer e não conseguir conceder o perdão. Então, veja só, apesar de ser um fato, apesar de ser uma coisa não muito agradável, uma coisa muito forte, uma coisa muito triste, o Senhor ainda diz que o homem, em motivo nenhum, em razão nenhuma, ele deve estar separando da sua esposa. Por que o Senhor disse isso? Porque, na verdade, um divórcio em uma família, um divórcio em um lar, ele não vai mexer só com o casal, homem, mulher. O divórcio, ele mexe com toda a estrutura de uma casa, de uma família. Filhos, avós, nora, toda a família, onde há um divórcio, e na sua maioria, se é um casamento bem sucedido, ele mexe com tudo. Então, por isso que o Senhor, ele retrata aqui, que isso só deveria acontecer em situações específicas, e se o coração dos dois não se endurecer e ainda permitir o perdão. Mas que, na verdade, a gente sabe, que nem sempre esse perdão chega. E, na sua maioria,
partem logo para a separação e em breve logo vem o divórcio. Para Jesus, a separação entre homem e mulher não deve acontecer em situação nenhuma, só a não ser em caso de adultério. Só que sabemos que nos dias atuais isso não é só um comportamento do homem que não são evangélicos. Isso ocorre bastante dentro das igrejas, com pessoas conhecedoras da palavra. As separações, até por vaidade, por intolerância em seu casamento, o que não deixa Jesus nada satisfeito. Então veja só. Antes, a gente muitas vezes diz, a gente muitas vezes leva, né, que a sua maioria, os adultérios, acontecem em casais que não são evangélicos, não são conhecedores da palavra do Senhor, ou como se diz, pessoas do mundo. Mas se a gente for observar hoje, isso vem acontecendo muitas e muitas vezes dentro das igrejas. E por que isso acontece dentro das igrejas, dentro das pessoas que são conhecedores do evangélico? Porque a intolerância, o egoísmo, a vaidade, ela não parte somente da pessoa que não é evangélica, não. O evangélico também, ele tem essas características. Agora, o que é que cabe ao evangélico? O que é que cabe aos casais? Está sempre vigiando, está sempre preocupado, um acompanhando o outro e vendo e se unindo por esse lado, né, para que isso não venha acontecer. Porque não é o fato de você ser um evangélico que as tentações não chegam em seu lar, que as tentações não chegam em sua vida. Então, o homem, a mulher que não é evangélica também, ela passa por esse lado do egoísmo, da tentação, da vaidade, da intolerância, do não sacrifício, do não entendimento. E aí, se ele não for uma pessoa que estiver firme na fé em Cristo, não estiver firme na convicto de seu casamento, ele vai ser abalado. E aí pode vir a separação e posteriormente o divórcio. Na antiga lei, o adultério era permitido com morte. Hoje ainda acontece bastante, só que a melhor forma é o divórcio. Sabemos que Deus é quem pode tirar a vida de alguém. Na lei passada, a mulher tinha que ter 2 testemunhas quando ela cometia o adultério para ela ter o divórcio. E essa mulher também, ela ainda era considerada uma pessoa impura. A mulher passava a ser uma pessoa que ela não tinha pureza e ainda era chamada de imunda. Ela passava a ter uma imundície no seu corpo, na sua vida. Veja só, ela passava por essas situações para poder vir, talvez, ou se regenerar, ou se conciliar para que não acontecesse o divórcio, ou se isso de fato viesse a acontecer. E aí o contexto, ele diz aqui: infelizmente, muitos crentes não estão sabendo lidar com a seriedade do ensino de Deus, do ensino de Jesus, em relação ao casamento e à condição que ele claramente apresentou para não ocorresse o divórcio. Por motivos diversos, crentes têm desfeito seus lares, destroçado suas famílias e a razão de muitas vezes se encontrar no egoísmo, como eu falei antes, né? Egoísmo por primeiro olhar para a própria felicidade, quando na verdade o casamento visa buscar fazer o outro feliz também. É preciso refletir no fato de que o casamento não é algo com que se pode brincar ou fazer e desfazer. A gente sabe que é um passo muito importante quando você aceita uma pessoa, quando você aceita o sim de um casamento, é um passo muito importante. E aí você tem que estar bem preparado e pensar até onde eu vou ter tolerância, até onde o meu querer, o meu gostar, o meu amor vai suportar as
barreiras, os problemas que os casamentos trazem no dia a dia. Então, é por isso que a palavra diz aqui, o casamento visa buscar o outro feliz também. É preciso refletir de fato de que o casamento não é algo com que se pode brincar de fazer e desfazer, para não vir ter problemas e vir ter futuros distorção, desmantelo dentro dos lares e dentro das famílias. A conclusão de hoje diz: como cristão, devemos levar a sério a vontade de Deus para as nossas vidas e nos comportamentos como verdadeiros cristãos, honrando a aliança do casamento. Amém? Então, gente, isso foi a palavra de hoje que fala sobre o divórcio e a gente vê que o casamento é algo de suma importância na vida do cristão, na vida do evangélico e na vida de todo ser humano. Então vamos estar pensando, vamos estar meditando, né? E cada um pensando a importância do seu casamento, pensando na importância da tua tolerância, do seu egoísmo e da comunhão, principalmente a união entre os dois. Amém? Boa noite e fique com Deus. Deus abençoe a todos.